Olá, está no ar um programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos assistir no canal 27 na NET, todas as quintas-feiras às 10h30 da noite, ou nos nossos sites a qualquer momento, ambientelegal.com.br ou tvexito.com.br. A Política Nacional do Meio Ambiente, cujo marco legal data de 1981, foi construída por duas vertentes importantes: a sociedade civil organizada e a profissionalização progressiva dos gestores ambientais, responsáveis pela implementação das regras e normas que constituem a administração da qualidade ambiental do Estado brasileiro. Essa construção se deu com personalidades que transitaram por ambas as vertentes, uma hora como ativistas, outra como gestores. Para falarmos sobre essa interessante história, trouxemos ao Ambiente Legal duas figuras de origem distinta e atuação igualmente distinta. No entanto, irmanadas na mesma causa, que é a defesa do meio ambiente. Falamos de João de Muno, engenheiro agrônomo, ex-analista ambiental do IBAMA e, antes da criação da Agência Ambiental, analista do IBDF. Portanto, um cidadão com mais de 30 anos de vida no meio ambientalista. Também temos o prazer de receber, para esse bate-papo, Annelise Barbosa, psicóloga e gestora de projetos há mais de 20 anos, atuando na consultoria de projetos e na consultoria ambiental, sempre no setor privado. Nosso assunto, portanto, é a história da implementação da gestão ambiental em nosso país, nesse período de transição democrática e crises econômicas, né? E, para tanto, estamos aí com esses nossos dois grandes convidados. É um prazer recebê-los hoje aqui no Ambiente Legal. Né? O prazer é nosso. Eu começaria com o João de Muno. Né? João, você que já é companheiro de décadas, né? Como é que você viu profissionalmente e também como cidadão, né, o surgimento dessa consciência ambiental ainda na década de 70? Então, Fernando, na verdade, até a década de 70, pouco se falava ainda em meio ambiente no Brasil, né? Você tinha pouca legislação sobre o assunto, ou quase nenhuma, né? Talvez São Paulo estivesse na frente com as leis estaduais. E nessa época em que eu ingressei no IBDF, a gente cuidava, e o IBDF quase como um todo, cuidava especificamente de alguns assuntos relacionados ao reflorestamento. É bom que falar era uma até fase... para quem não conhece, o que era o IBDF, né? Era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que substituiu o Instituto Nacional do Pinho, que cuidava exclusivamente do corte, da seleção de araucárias, né? O pinho, na verdade, é a araucária angustifolia que vinha dos estados do sul para São Paulo, por uma linha férrea, onde era ela classificada e distribuída para as serrarias. Com o fim da extração dessa madeira, né, a sua quase extinção, e com a criação do IBDF, passou-se a uma política de incentivo às florestas plantadas. E duas espécies se destacaram, né? O pinus e o eucalipto, principalmente, sendo o eucalipto mais direcionado às empresas de celulose e papel. Agora, é interessante você colocar esse aspecto. Veja, a origem do IBDF, que é uma das bases do IBAMA. A origem do IBDF, que já era do Instituto do Pinho, sempre foi voltada à exploração em escala industrial da madeira, e da madeira exótica, né? Da madeira exótica. Dentro do território brasileiro. Né? Existia, inclusive, até um dispositivo no Código Florestal onde era permitido que você tirasse as florestas heterogêneas, ou seja, você podia, na década de 70 e até, acho que início de 80, se não me engano, você podia tirar uma floresta, uma mata atlântica e plantar em seu lugar eucalipto, que era uma questão, que virou uma questão que acabou sendo deixada de lado nas legislações posteriores, né? Mas o incentivo fiscal veio e efetivamente, nós tivemos aí milhares de hectares plantados com espécies exóticas. Em alguns casos, de forma positiva, fornecendo madeira para a indústria de celulose, que
né? Cresceu, e, não? Você cresceu muito. e evitando uma busca de madeira para energia na madeira nativa, né? E dentro dessa perspectiva, quando é que você achou que a introdução, o conceito de defesa do meio ambiente, a visão ecológica, né, passou a ser inoculada nesse setor e na cidadania? Então, a partir de 81, realmente, né? Com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente. E das resoluções posteriores do CONAMA, aonde você foi tendo um caráter mais técnico da legislação, e isso veio alterar significativamente toda a legislação ambiental que você tem hoje no Brasil. Nesse caso, Nelise, como é que foi a sua tomada de conhecimento e o seu contato com a questão ambiental no seu trabalho de consultoria? Então, foi uma coisa bastante interessante, né? A gente vem acompanhando há muito tempo as normas, né? Toda a legislação. E, num dado momento, há uns 4 anos atrás, foi lançado um desafio que foi cada vez ficando mais complicado, que era de tentar entender e integrar essas normas. E depois de alguns estudos, a gente observou que o que faltava para a efetiva realização desses planos de gestão, de gerenciamento de resíduos, que é uma coisa que de 2010 para cá começou a ficar muito forte, era exatamente uma metodologia, uma abordagem, uma forma de você facilitar este processo. Né? E aí que a formação que eu tenho, que é em gestão de projetos, já trabalhei em vários projetos, em Sabesp, inclusive, no ano de 2002, 2003, a gente começou a trabalhar no sentido de transformar toda essa normativa, essas normas, essas leis, essas regras, em alguma coisa que pudesse ser aplicada de maneira efetiva. Ou seja, você vem da área mais de saneamento. Eu vim de uma área de saneamento, né? Alguns dos projetos, né, que eu desenvolvi foram nessa área, e basicamente, o advento foi as 2 últimas instruções normativas, né, de dezembro e janeiro, que acabou dando um boom, né, no momento, e aí, associado a algumas outras oportunidades boas de trabalho, a gente começou a trabalhar efetivamente em construir uma abordagem que pudesse facilitar, né, de fato, a construção desses planos de gerenciamento, para que eles saíssem do papel. Interessante. Mas você, João Demundo, quando colocou a questão de 81, você está omitindo a sua parcela nessa história toda da mobilização do setor ambientalista, e essa luta foi anterior, né? Seu contato com a militância ambiental, ainda na época da chamada ditadura militar, como é que foi? Porque existia também a lei de proteção à fauna, né? Existia até o código de caça, né? E que é uma coisa hoje que você não pode falar que o código de caça. Código de caça, código de pesca e o código florestal. Era uma briga, né? Porque você tinha que defender os interesses de determinados setores que eram totalmente, a missão era totalmente contrária dos ambientalistas, né? Mas o movimento ambientalista nasceu como um movimento de fervor, né, Fernando? Onde a pessoa se agarrava a uma causa e seguia naquilo, mas ainda faltava uma modelagem técnica. Qual foi a primeira causa que você achou assim? Você diz do movimento ambientalista? Que você participou. Que eu participei. Olha, você teve várias causas que tomaram. Você teve a história, aquela antiga da passarinhada do Embu, né? A passarinhada do Embu. Você que ficou famosa. Para quem não sabe, um prefeito do Embu, já isso na década de 80, resolveu fazer uma festa de recepção política e caçou milhares de passarinhos, né? E fez uma passarinhada, quer dizer, isso já em vigor a legislação toda de proteção de fauna, quer dizer, um negócio assustador, né? E olha que ele brigou muito até antes de ser indiciado. Uma coisa complicada. Estava totalmente imbuído da razão de fazer a sua passarinhada lá para seus convidados, né? Mas um marco importante na questão da cultura ambiental veio com o surgimento da necessidade dos estudos ambientais para você fazer os licenciamentos. E aí a gente entra numa luta que você participou muito, que foi do aeroporto, né? Aquela discussão do Aeroporto Internacional de São Paulo. Isso. Né?
Conta um pouco essa história. O aeroporto, a área escolhida era uma região ali perto de Cotia, inicialmente, né? E depois foi para Cumbica, a de Cotia foi rejeitada também, justamente para se evitar uma supressão muito grande de floresta atlântica, né? E se direcionou essa escolha para Cumbica. O movimento foi importante. O movimento foi importantíssimo nesse sentido. Annelise, você participou um pouco desse trabalho que você colocou um aspecto do interesse profissional, principalmente agora, a partir da lei de saneamento e a lei de resíduos sólidos, que começou efetivamente a trazer uma obrigatoriedade, né, para municípios, para gestores, né, de implantação técnica, né? Mas antes disso, né, como é que você lidava com projetos nessa área? Na verdade, o foco sempre foi trabalhar com ordenamento, né? A partir de uma norma, você criar um ordenamento, isso é o papel, né? Acho que básico do consultor em gestão de projetos, é facilitar, né, na verdade, a efetivação dos projetos. Eu lembro de experiência da Sabesp, nós fizemos um trabalho na área de saneamento em 2013, e casou com aquele projeto de georreferenciamento. Foi quando a Sabesp tirou, né, todas as cartilhas, quando se anotava, né, aquela leitura de água toda era feita em mãos, e a gente fez um trabalho muito grande ali, e ali começou a se falar dessa questão do ordenamento. Uma questão interessante na época, que acabou até derivando um pouco o meu trabalho, foi a necessidade de entrar com um projeto paralelo de gestão de mudanças, para que as pessoas pudessem primeiro entender o sentido daquele trabalho. Porque se começou a perceber uma resistência muito grande. Quando a gente teoriza demais, e por isso que nós estamos num projeto muito pesado agora de tradução de todas essas normativas. Porque passando por aí, você acaba levando para as pessoas essa necessidade. As pessoas que participam desse projeto, elas têm que entender o sentido. Hoje a gente fala muito, coleta seletiva, né? Quantas pessoas realmente praticam efetivamente isso? O que está se fazendo em termos de cultura, né? Ensinando as pessoas, porque não adianta reclamar, né, que a gente gera muito lixo, se a pessoa que está gerando lá na ponta, não importa se grande ou pequeno, não souber qual é o papel dela frente a isso. Então, foi uma experiência muito bacana, porque a gente entrou com um projeto paralelo de gestão de dizer o seguinte, olha, o foco é esse, quando a gente fala de saneamento, né, quando a gente fala de mudança de postura, esse é o seu papel, esse é o meu, aquele é daquele outro grupo, e você começa a integrar as pessoas. Eu, particularmente, acredito que nenhuma dessas ações que a gente está desenvolvendo vai realmente ser efetiva se a gente não trabalhar com a educação e trazer essas pessoas todas envolvidas, né? Mudar a cultura. Tem que mudar a cultura, porque senão pesa para um lado só, né? Nessa questão da mudança de cultura, João, vamos passar para uma outra fase. Você já está lá, saindo do IBDF, como é que foi a sua entronização no novo IBAMA, né? Então, onde é que surgiu o IBAMA? O IBAMA surgiu da fusão do antigo IBDF, né, da SUDEVIA e da SUDEP. Esses três órgãos que cuidavam da produção da borracha, da SUDEP, que cuidava dos assuntos ligados à pesca, e do IBDF, que cuidava das florestas, as florestas exóticas e as florestas nativas, né? E a fauna também. Então, todos esses três órgãos, e mais a antiga Secretaria Especial do Meio Ambiente, né? Que foi criada em 82, se não me engano, 81, né? Secretaria Especial do Meio Ambiente. Ela já existia ligada ao Ministério do Interior. Do né? Ministério do Interior, 70, isso. Né? E a fusão, na verdade, desses quatro órgãos e de seus respectivos funcionários deu origem ao IBAMA, né? Que nasceu com uma gama de atribuições enorme, né? Que vai desde uma criação de peixes até a fiscalização, o monitoramento da Mata Atlântica. Sempre de foi todos um os problema, biomas. um problema que atormentou, né? Até a base da Annelise com a psicologia é interessante, você vê que o IBAMA sempre teve um transtorno de personalidade. Era um órgão formado por organismos de fomento, né? Mas que também fiscalizava aquilo que deveria fomentar. Né? Estava dos dois lados. Então, sempre foi um problema. Né? Como é que você viu essa questão do IBAMA resolvendo o seu problema de personalidade da década de 80 para cá? Olha, no começo sempre existia assim uma certa
tendência das pessoas de continuarem na mesma direção dos órgãos em que vinham, né? Com o mesmo pensamento fixo, por exemplo, na questão da pesca, por exemplo. Então, é difícil você remoldar um pensamento de muitos anos de alguém que sempre trabalhou na área da pesca para a área florestal, para a área de biomas como Mata Atlântica. A cultura do funcionário é outra. A cultura é outra. Então, o IBAMA passou a fazer alguns cursos de reciclagem, até mesmo de capacitação dos funcionários, e até onde eu fiquei no IBAMA, dentro da área, por exemplo, do licenciamento ambiental, todo ano se faz um curso de capacitação, ou mais de um, ou até determinados cursos, agora já para funcionários novos que vieram de concursos feitos pelo IBAMA, na área de solos, na área de identificação de espécies e de vegetação, né? Então, você tem uma amplitude muito maior hoje de qualificação do funcionário do que você tinha antes. Porque, na verdade, antes, no início dessa fusão, foi uma coisa, assim, muito difícil de você fazer uma gestão, porque as pessoas pensavam voltadas para o antigo órgão onde atuavam, né? Por exemplo, como que você vai pegar uma pessoa que trabalhou na Sudévia, lá na região amazônica, por muito tempo, com borracha, e jogar em São Paulo para trabalhar com qualquer outra atividade, né? É difícil você reciclar assim e fazer com que ele se sintonize na situação aonde ele passou a viver agora, né? Então não houve só muito, né, não houve só uma mudança de mentalidade, houve uma mudança física de pessoas que vieram de outros estados também, né? Que se espalharam pelo Brasil. Olha, esse assunto está bastante interessante, mas nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos no segundo bloco. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Olá novamente, voltamos ao Ambiente Legal, hoje com a presença de dois ilustres personagens aí da nossa história de gestão ambiental, né? Um histórico tão antigo quanto eu, o João de Mundo, né? Ou seja, somos jovens, né, João? Mas estamos aí trabalhando nessa estrada há muito tempo, né? E uma outra mais novinha, né? Que trabalha muito mais na área comportamental, que é a Annelise, né? Eu perguntaria, Annelise, você nos disse no primeiro bloco sobre o seu trabalho com projetos voltados para o saneamento, em especial com a Sabesp, que você trabalhou, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para quem não conhece, né? E depois essa sua entrada no cenário aí de uns 3 anos para cá com a gestão de resíduos sólidos, né? Mudança comportamental dos gestores. Como é que era antes e como é depois de uma legislação mais firme, mais forte, e que obriga efetivamente a introdução de metodologias, como é o caso da gestão de resíduos sólidos. Você que conhece bem e trabalha com comportamento, como é que você viu essa mudança comportamental? Eu acho que é interessante a gente colocar uma distinção que eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas. A mudança, hoje, me parece que ela está introjetada. As pessoas... Os gestores, sejam municipais, dentro das empresas, eles sabem que tem que mudar. O diferencial, talvez, da nossa abordagem é que a gente constrói um caminho para a transição. Eu costumo dizer que mudar é fácil. Eu digo para vocês, eu mudei, meu endereço é tal. Aí você chega e fala, quando é que a gente vai na sua casa?
vou dizer, ó, vamos esperar uns 15 dias até eu poder arrumar. Mudar eu mudei, eu já tenho o endereço certo. A transição, que é a arrumação dessa casa, ela demora um tempo. Então, a nossa visão é trabalhar exatamente a transição, é ensinar esses gestores a transitar. A mudança já está assimilada. Tanto que a gente tem prazos muito fortes, né? A gente trabalha hoje, aí, por exemplo, com o 448, né, João? Do CONAMA, que é uma resolução que impõe para a gente um prazo imediato, agora que é julho, 30 de julho. Né? Para o quê? Para os geradores de grandes volumes, né, grandes resíduos, as construtoras e municípios se adequarem à legislação. Tá? A gente está falando da construtora. E nós temos um prazo muito apertado. Aliás, esse prazo já começou lá atrás, né? Muita resistência? Eu acho que é mais um tiroteio, né? Eu costumo falar que é formigueiro pisado, né? Que está todo mundo, poxa, como é que a gente faz? O que tem que fazer, você tem 1000 manuais, né? A gente consegue identificar 1000 possibilidades. Agora, como é que você ordena? Então, mudança, tá? Qual é a mudança? O teu município tem que fazer um plano de gestão de resíduos. A tua empresa, que faz parte de uma cadeia, tem que fazer um plano de gestão de resíduos. Todos os envolvidos têm que se cadastrar. Atividades potencialmente poluidoras, todo mundo sabe. Esse discurso está muito fácil. Como fazer? Como transitar? Porque é um trânsito, de fato. A 448, ela é de janeiro de 2012, né? Ela tinha um período de 1 ano para elaboração do projeto, janeiro de 2013, e julho de 2013, 6 meses para implementação. Chegou julho de 2013 e nem elaboração, que é a primeira etapa do projeto foi. Mas são os prazos exíguos que também não são executáveis. Não são executáveis. E mais um detalhe que a gente percebe muito é a questão do como está sendo divulgado. A gente que vem de consultoria de empresa aprende muito fácil, muito rápido, a traduzir o teu discurso para os níveis. Você vai para uma empresa, você tem que traduzir. Bom, como é que eu vou dizer isso para esse nível gerencial? Como é que eu vou dizer a mesma coisa para o nível operacional? Todos fazem parte da mesma estrutura, e cada um deles tem uma responsabilidade. Então, quando a gente fala em gestão de mudanças, e é esse conceito que a gente quer trazer agora para o nosso projeto na área de resíduos sólidos, é trabalhar o comportamento, é mudar as pessoas, primeiro fazer com que elas aceitem a mudança, que já está, até porque ela vem com uma certa pressão, né, de prazo e algumas coisas que as empresas vão sofrer, e os próprios municípios vão sofrer alguns ônus que vão ter que ser arcados aí por não cumprimento. Então, nesse caso aí é muito interessante, João, por gente passando do que a Ana Elisa está falando, do choque de comportamento. Você foi testemunha e partícipe de um choque de comportamento, que é o choque da introdução da gestão ambiental e no que há de mais caro, que é o licenciamento ambiental, né, principalmente das grandes obras, né, nessa federação assimétrica que nós temos, milhares de municípios, dezenas de estados e a União Federal, né? Você trabalhando com a União Federal, né? Como é que você enxergou a implementação do licenciamento ambiental dentro desse ambiente tão distinto? Olha, Fernando, o que trouxe a diferença em nível, ou no nível de competência, foi a resolução CONAMA, de 97, que estabeleceu quem deveria fazer a 237. Quem deveria fazer o quê? O Estado, o município ou a União. A 237 foi uma resolução que deixou muitas dúvidas em alguns aspectos, como, por exemplo, o setor portuário, que não sabia, por exemplo, a quem se dirigir. Mas a que órgão dirigisse ao licenciamento? Dentre outros casos, né? Então, você tem licenciamento desde aldeias indígenas, que a União faz, as rodovias que passam por mais de um estado, as hidrelétricas que atingem mais de um estado também, que são competência do IBAMA, e os licenciamentos localizados nas áreas dentro dos estados que não envolvam mais de um. Mas o que nós temos de destacar em relação ao licenciamento ambiental foi um ganho técnico muito importante, né? Porque inicialmente você não tinha alguns estudos de qualidade e hoje você tem um conhecimento maior das áreas onde você vai implementar, onde você pretende implantar sua obra, o seu empreendimento, né?
E cada vez mais, até o empreendedor está se capacitando mais, procurando uma consultoria mais adequada, procurando fazer estudos ambientais com mais critério, quanto os órgãos ambientais estão cobrando cada vez mais, estão demandando mais que o empreendedor faça um estudo ambiental com melhor qualidade. Pois é, essa discussão é uma discussão histórica, né? De quem chegou pelo ovo ou a galinha, né? É a burocracia do órgão público que atrasa ou é a má qualidade, né? Dos estudos ambientais que exige, né, esse atraso? Você já teve junto os dois fatores e dissociados também os dois, né? Você tem casos onde o empreendedor muitas vezes não atende o que o órgão ambiental pede, né? Apresentando muitas vezes um estudo de baixa qualidade e não atendendo às orientações e os pedidos dos técnicos que se manifestam no processo, como você tem também, talvez até por excessiva demanda de obras e de empreendimentos, uma demora muito grande do Estado, né, em dar prosseguimento ao pedido. Né? E aí é um problema, né? E tem questões também que se judicializam, né? Como você teve recentemente o caso da BR-116, Serra do Cafezal, que é um caso típico de judicialização que se desenrolou por cerca de 8 anos. Ou mais, né? Porque ou mais. O licenciamento da Serra do Cafezal foi no início da década de 90. Isso. É um trecho da BR-116, né? Que liga São Paulo ao Paraná, né? E esse trecho específico foi um trecho que, nesse período de judicialização, a discussão em juízo para permitir ou não a duplicação da rodovia naquele trecho, me disseram, causou pelo menos 700 mortes. Né? A Serra do Cafezal foi... Quer dizer, quase 1.000 pessoas morreram neste período por conta da situação da estrada naquele trecho. A estatística ali é impressionante, as mortes ali são diárias, né? É um trecho perigosíssimo, onde qualquer descuido, qualquer desatenção, ou até mesmo um fator climático, pode levar a diversos tipos de acidentes com mortes, inclusive. Então, é uma situação para a gente poder ver claramente assim, o grande problema que nós temos no que tange esse comportamento. Foi um processo que se arrastou por anos. Né? E o que é pior, né? O resultado disso, hoje, né? Você sente hoje um IBAMA melhor, mais centralizado ou descentralizado? Você que trabalhou muito com o IBAMA agora, inclusive recentemente, você se aposentou estando no IBAMA em São Paulo, né? Como é que você vê hoje o comportamento do IBAMA hoje em relação aos estados? Olha, eu vejo o comportamento do IBAMA hoje, tecnicamente, como quase que impecável em relação à condução dos estudos ambientais. Acontece que o IBAMA tem uma demanda muito grande de todo o Brasil. Então, o IBAMA, além de cuidar, por exemplo, da Serra do Cafezal, que é um empreendimento localizado em São Paulo, mas que, por ser um empreendimento cuja competência é do IBAMA, ele teve que conduzir o licenciamento. Como conduz as usinas do Rio Madeira. Então, são coisas tão díspares, né? E que geram, assim, um trabalho muito grande para os técnicos do IBAMA. Tanto que o IBAMA teve que criar até há 2 anos atrás, uma divisão especializada em portos, para atender a grande demanda dos terminais portuários e dos portos que estavam sendo instalados no Brasil. E essa área agora, hoje, se desenvolve mais para a questão dos resíduos também, né, Annelise? Muito forte. O que a gente poderia falar hoje, já que estamos caminhando para o final do programa, né? Como é que você vê hoje essa questão do desenvolvimento dos planos integrados de resíduos sólidos, a começar das prefeituras, né? A gente observa que o IBAMA já deu o tom, né? O CONAMA, que, né, o órgão regulador, já colocou os trilhos, né, para se seguir. O que falta agora realmente é se desenvolver esses planos de gestão. E é interessante observar que parece que é complicado, né? Mas você tem tantas alternativas, né, que são dadas pelas normas, de você trabalhar em micro-regiões, né, de você
municípios, a gente tem alguns exemplos bem bacanas aí de municípios, até 20 mil, por exemplo, habitantes, se unirem, de alguma forma se consorciarem, quer dizer, existem muitas alternativas. Eu tenho, né, na minha análise, a seguinte visão, precisa se comunicar mais. Eu acho que a partir do momento que eu tenho visto algumas iniciativas, como o próprio, né, a APPEC, ela tem uma iniciativa, teve já várias iniciativas de tentar esclarecer, porque se existem dúvidas e nós pudermos, né, dirimi-las em grupo, todo mundo colocando as suas dúvidas, fica mais claro. E quando você chega onde nós chegamos hoje, na síntese, você percebe que não é complicado. Não é tão difícil você dar um ordenamento e conseguir realizar esses planos. O que a gente precisaria realmente era estar trazendo, né, esses municípios. Um outro detalhe é a falta de formação técnica nos municípios. Eu acho que a questão das gestões, você vai mudando, então muda o prefeito, aí muda todo o grupo, e as pessoas que entram, que poderiam ser capacitadas para ajudar no desenvolvimento e implementação de um plano, nem sempre elas têm uma formação adequada. Então tem um tremendo espaço. Né? Nesse caso, palavras finais, João Demuno, a capacitação melhorou no Brasil do gestor? Melhorou muito, Fernando, melhorou muito porque... Você vê hoje isso se reflete na qualidade, como eu falei anteriormente, da própria apresentação dos trabalhos ambientais que são feitos e da especialização que o técnico na área ambiental busca dentro da sua área, né? Então, eu acho que a capacitação melhorou muito. E com isso, com essa visão até positiva do que como está o estado da gestão ambiental no Brasil, né? Encerramos hoje esse Ambiente Legal, agradecendo muito a presença do João Demuno, né, e da Ana Elise, né, Barbosa, e esperando vocês para o próximo Ambiente Legal. Muito obrigado por nos assistir.